Às vezes nós fizemos coisas por repetição e por reprodução, e nós não questionamos a validade disso diante da vontade de Deus ou diante do desenho que Ele tem para nós, da planta que Ele estabeleceu. Sabe que nós temos uma história muito engraçada na nossa família. Quando nós não morávamos em apartamento, nós morávamos ainda em casa. Um dia nós fomos acordados, despertados por um barulho no quintal, e aí eu levantei e nós estávamos fazendo uma grande reforma na nossa casa. É muito comum casas de madeira lá em Santa Catarina, e nós tínhamos tirado praticamente todas as divisórias da casa, estávamos fazendo uma reforma, e a minha sogra estava morando com a gente, então ela ficava num outro cômodo lá no final e a gente ficava um pouco mais na frente, mas ela ouviu o barulho, porque realmente foi alto, bateram com o portão e tudo mais, e aí eu, o cara corajoso, fui lá para abrir a porta, a janela e saber o que estava acontecendo. E aí quando eu abri a janela, eu dei de cara com vários policiais armados até os dentes, todos eles, segurando suas armas, e aí eu fiquei sem reação, e aí o cara pegou e fez assim para mim, o comandante lá, e pediu para eu fechar a janela. Aí eu vou ficar naquela posição que o Cristiano disse para eu ficar, e aí quando eu fechei a janela, eu virei para as duas e falei assim para a Josi e para minha sogra: gente, o quintal está cheio de policiais. A minha sogra deu um grito e disse assim: bala perdida, e se jogou no chão. E eu e a Josi, nós nos jogamos atrás, e aí ficaram os três deitados no chão, um olhando para o outro, esperando a reação do outro. E aí enfim, eles entraram, conseguiram pular um muro. Na verdade eles queriam pegar um cara de uma outra rua, e nós ali, um olhando para o outro, estáticos. Aí de repente eles saíram, pedindo 1 milhão de desculpas, saíram do quintal e tudo mais. E aí eu falei assim: ô Josi, por que você se jogou no chão? Porque a tua mãe falou. Ela assim: a mãe se jogou, falou bala perdida, eu fui atrás dela. E aí eu falei assim: puxa, mas tu nem pensou? Ela assim: pior é você, nem é filho dela, é genro. Repetiu uma situação que não tinha nada a ver, ficou nós três ali caídos no chão, Então eu acho que a gente precisa repensar os nossos modelos, porque muitas vezes nós estamos reproduzindo coisas que já não funcionam mais. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, sobre esse processo de desenvolvimento, como nós falamos hoje de manhã, mas principalmente de maturidade, que nos leva a enxergar coisas que já não funcionam mais para as nossas vidas. Quero ler com você João, capítulo 3, que diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode nascer de novo, sendo homem já velho? Porventura eu posso tornar ao ventre da minha mãe, e novamente nascer? E Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, repita comigo, água e Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Curve sua cabeça. Pai de graça, nós te louvamos por esta noite. Te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer nesse lugar. Aliás, nós já agradecemos pelo que o Senhor tem feito nesse lugar, porque o Senhor tem construído coisas extremamente relevantes para os próximos anos, e nós te louvamos porque em poucos lugares detectamos um movimento tão autêntico da parte do céu quanto aqui.
E por isso temos te agradecido. Agradecemos também a palavra que o profeta Nilson trouxe ao nosso coração, que nós possamos usar esses elementos da nossa própria vida como bússolas proféticas, que nos fazem ter interpretações claras do que precisamos viver e do tempo em que estamos nos movimentando. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Nicodemos, um príncipe da sinagoga, um príncipe entre os judeus, um camarada extremamente renomado e reconhecido na alta cúpula, entre aqueles que eram zelosos pela Torá, eram zelosos pela lei. E esse camarada justamente procura Jesus à noite. Agora entenda uma coisa, o que o Senhor quer comunicar conosco não importa mais o que nós sabemos, a quantidade de informação que nós temos. Não importa mais como nós nos movimentamos ou funcionamos ou como fazemos. Não importa mais os cargos, as posições, as honrarias que nós conquistamos nos últimos anos. O que vai definir é se nós realmente nascemos de novo ou não. Porque o que existe hoje é uma distinção muito grande entre mudança e transformação. A religião ela pode te mudar, mas só o Espírito pode te transformar. Muitos de nós carregamos uma herança cultural evangélica, ensinada de pai para filho. Nós assimilamos por osmose, absorvemos pelo ambiente determinados comportamentos, trejeitos, falácias, informações que foram importantes para um determinado tempo. Construímos teologia sobre isso, construímos dogmas sobre isso, porque se participamos de uma determinada instituição, o fundamento dela é extremamente dogmático. Agora, esses dogmas, eles precisam ser escriturais, ou seja, os nossos fundamentos precisam ser bíblicos. Eles não podem ser pautados em doutrinas humanas, naturais, nascidas da terra e por uma movimentação terrena. Precisam ser inspirados pelo Espírito. E para isso a mudança não cabe mais. Porque mudança são adequações que você faz na sua caminhada para alcançar determinados resultados e consegue. Agora, transformação é uma mudança de estado de espírito. Ontem nós falamos sobre o processo de metamorfose que Cristo vivenciou lá no Monte da Transfiguração, quando Ele rasga sua carne e manifesta quem Ele é efetivamente, como reflexo da glória do Pai. O que Deus quer fazer conosco é nos rasgar para que a nossa verdadeira identidade venha para fora. Então só vai ser possível o novo nascimento quando nós estivermos dispostos a ser transformados. Essa é a grande verdade. Então nós precisamos compreender que hoje já não basta mais nós termos ações na alma. Eu tenho visto comunidades com 20 pessoas que são extremamente relevantes, pontuais, intencionais e causam impactos fortíssimos no reino de Deus, escondidas em favelas, em lugares marginalizados, enquanto nós temos muitas vezes templos suntuosos, cravejados de pedras preciosas, com pessoas influentes da sociedade, com 5.000 membros e que não são nem um pouco relevantes do aspecto do reino de Deus. Porque são lugares que tem pessoas mudadas, mas não tem pessoas transformadas. E eu não estou aqui com espírito crítico, eu quero desenvolver em você uma consciência espiritual, para que você entenda em que estado você se encontra espiritualmente, se você tem usufruído de uma verdadeira e genuína espiritualidade, ou você tem vivido somente aspectos religiosos que mudaram o seu jeito de se vestir, o seu jeito de falar, o seu jeito de se comportar, e alteraram alguns aspectos da sua vivência, da sua existência. Eu gostaria que você abrisse comigo 2 textos em Gênesis. Quantos gostam de passear na palavra de Deus? Nesta noite a gente vai passear em alguns textos. Gênesis 1, 27. A Bíblia nos diz que
E criou Deus, repita comigo, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora eu quero que você pule lá para Gênesis 2:7. Que diz assim: e formou o Senhor, repita comigo, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deixa eu explicar para você, na concepção criadora de Deus, primeiramente ele cria, depois ele forma. E essa era a mensagem de Cristo para Nicodemos, que ele precisava nascer de novo da água e do Espírito. Ele precisava ser criado pela água, assim como alguém que é gestado por 40 semanas no ventre de uma mulher, e ele precisava então, a partir disso, ser formado pelo Espírito. Há um processo formativo aqui, de desenvolvimento de uma nova natureza. O que eu preciso é parar de melhorar a performance do primeiro Adão e investir no desenvolvimento do último Adão, a saber, o Cristo. É exatamente essa mudança de ótica, de prisma, que nós precisamos ter como indivíduos que fazem parte de uma nova natureza. Assim como Adão foi criado e formado, assim nós, quando recebemos o Cristo, nós também somos criados imediatamente a partir da nossa decisão de abandonar a nossa vida, de entregar a nossa existência e abraçar a vida de Deus, e nós passamos a ser formados agora dentro de um processo de uma nova natureza. É incrível como Deus faz isso. Os bebês nascem com o sexo bem definido, nascem macho ou fêmea, mas quem vai desenvolver, se tornarão homens e mulheres plenos, são seus pais, dentro de uma figura de uma formação adequada. Quantos me acompanham nisso? Então nós nascemos e fomos criados, mas precisamos ser formados. E eu quero que você abra comigo, vamos voltar lá para João, nós vamos passear um pouquinho sobre João, eu só voltei aqui para nós fazermos menção disso, e eu quero que você leia comigo João 1:1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Repita assim comigo: Cristo é a minha forma, e eu sou criado e formado a partir dele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve, ou não o detiveram, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, lá no versículo 6, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, repita comigo: não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deixa eu explicar algo para você. Dentro do processo da nova natureza, acontece conosco o mesmo que aconteceu com Cristo. João, ele entende alguns aspectos
e que nós precisamos restaurar alguns elementos originais que foram perdidos por uma teologia romana e extremamente religiosa e engessada. Quando nós consultamos os manuscritos sinaíticos que foram descobertos recentemente, o que a gente chama de Códex do Sinai, a gente entende que, embora tenha sido escrito em grego, para que a maioria das pessoas pudessem ter acesso, os originais foram falados no aramaico e escritos no hebraico. Então, se nós fôssemos reler esse texto, conforme os originais, a palavra estaria mais ou menos assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas o texto original diz: no princípio era a palavra. Repita comigo: no princípio era a palavra. A palavra estava em Deus e a palavra era divina. O que acontece conosco no novo nascimento? Acontece esse mesmo processo, como aconteceu com Cristo. No princípio era a palavra, ou seja, no princípio, na origem, nós não fomos gerados numa noite de intimidade entre os nossos pais, no ventre da nossa mãe, por conta de uma semente do Pai. Esse foi apenas um meio para que Deus nos trouxesse ao mundo, mas a nossa origem é o coração de Deus no trono da graça na eternidade. Nós fomos concebidos e gerados nele. E então diz o seguinte: a palavra estava em Deus, ou seja, nós estávamos nele. Por isso que absolutamente nada na nossa vida vai ter sentido ou vai nos preencher que não seja a partir de um processo de aproximação com o coração do Pai, de onde nós saímos, de onde é a nossa origem. E diz que a palavra era divina, ou seja, essa nova natureza agora, ela não é mais uma natureza caída e pecaminosa, mas ela é uma nova natureza divina, proveniente das regiões celestiais, inspiradas nas entranhas de Deus, geradas no trono do eterno, onde nós fomos concebidos primeiramente por Ele. E é esse lugar que nós precisamos perseguir, é essa identidade que nós precisamos gerar. E é por isso então que Nicodemos não conseguia codificar ou decodificar a mensagem do Messias. E justamente ele procura o Messias quando? À noite. Talvez porque ele não gostaria de ser achado ao lado de um herege, de um agitador, e que alguns inclusive chamavam de demônio ou de endemoniado. Mas ele queria então ir nas penumbras da noite para ter um encontro com Jesus. Sabe o que isso nos mostra? O que isso significa para as nossas vidas? De que talvez nós estejamos tendo encontros com Jesus às cegas, em lugares escuros, obscuros, de trevas. Aqui está falando que Cristo, as trevas não conseguiram contê-lo, porque quando ele então é liberado como palavra, ele estava em Deus e foi liberado como palavra, ele se tornou, ele encarnou, e quando isso acontece, as trevas se dissipam. O que acontece conosco é que nós queremos nos relacionar com Deus às escuras. E o que isso quer dizer? Que nós não temos uma visão clara de quem Cristo é em nós e de quem nós somos nele. Nós não temos uma visão clara de como nós devemos nos movimentar nele. Nós não temos uma visão clara de quem ele é efetivamente na sua natureza, na sua realidade, na sua essência. Nós conhecemos informações sobre Cristo, mas poucos de nós temos um encontro verdadeiro com ele. Sabe o que eu tenho percebido? Que em algumas denominações, em que os processos de discipulado, eles são processos que levam o novo convertido a um encontro verdadeiro com o Messias, a terem uma experiência com o Cristo. Essas pessoas, nascidas de novo verdadeiramente, solidificam um ambiente e um lugar fundamentado para que Deus possa se movimentar. O que nós precisamos buscar nesses dias é um estilo de discipulado que leve as pessoas a terem um encontro real com o Cristo. Isso vai mudar a sua vida completamente e vai lhe trazer identidade. E a partir desse processo, o Verbo encarna. Repita assim comigo: a partir desse processo, o Verbo encarna. No princípio
era a palavra, ou seja, o Pai e o Filho, eles estavam em um só, e esse um, ele se compartilha, ele se multiplica, ele se divide em dois. E aí então essa palavra, ela estava em Deus e a palavra era divina, e esse verbo, ele encarna. Você sabe por que essa palavra encarna foi tirada? Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. A verdadeira tradução para esse texto é que o verbo encarnou, só que como eles estavam lidando com uma cultura helenista, extremamente mística, João também escreve o seguinte, que aquele que não confessar que Jesus veio em carne, está trabalhando para o espírito do anticristo. Então, para que não houvesse conflito de tradução, ele explica o seguinte, que o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, mas na verdade ele encarnou. Repita assim comigo, eu preciso encarnar. Parece muito estranho dizer isso, mas quando João, ele lê os textos de Isaías, e ele descobre que havia uma voz que clamaria no deserto, preparando o caminho para o Messias, ele diz, eu preciso encarnar essa profecia na sua plenitude, e eu preciso ser essa voz. Quando Davi, ele assume o trono da nação, e ele começa a ler os manuscritos, nos rolos ele se encontra, ele diz, eu encontrei as suas palavras sobre mim, descritas nos teus rolos, ou seja, ele entrou e acessou um lugar na eternidade, onde a sua verdadeira identidade, e aquilo que ele deveria fazer, foi manifesto por revelação. O que está acontecendo conosco, é que nós não encarnamos o Cristo. É esse processo, nós recebemos Cristo em nós, mas nós não entramos nele. Por isso que ele fala sobre a mesa da comunhão, quando ele parte o pão e ele serve o vinho, ele está dizendo, tomai e comei, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, que é partido por vós. E aí nós fizemos parte com ele. Ele está mostrando que aquela mesa plural faz parte do seu corpo. Quando ele diz, esse é o meu corpo e esse é o meu sangue, ele não está dizendo somente aquilo que está nas suas mãos, mas ele está falando daquela mesa. Ele está dizendo, isso aqui é o meu corpo. Eu vou morrer e vocês vão continuar vivendo através de mim e por meio de mim, porque vocês vão encarnar em mim. Quantos me entendem nisso? E aí nós vamos ser Cristos, coletivos, e nós vamos começar a nos movimentar de uma forma diferente, e aí começa um processo de amadurecimento. Hoje nós falamos sobre desenvolver, que a palavra desenvolver é a junção de duas palavras, de deixar, e envolvimento, de ter vínculo. E quando nós vamos nos aproximando de Cristo, nós vamos deixando de ter vínculo com as coisas almáticas, naturais e terrenas, e nós passamos a ter uma aproximação das coisas divinas, celestiais e que são geradas no Espírito. Agora esse processo de amadurecimento, ele precisa ser revisto por nós. Será que cada um de nós verdadeiramente viveu o novo nascimento da água e do Espírito? Hoje, o profeta Júnior falou uma coisa muito interessante aqui, o Nilson. Ele falou sobre nós sermos provados no fogo. Quando nós nascemos da água, que é a palavra, que é o verbo encarnado, que é a palavra de Deus que se tornou carne, que é o Cristo, nós nascemos da água. Agora, quando nós estamos sendo formados, já não mais criados, mas agora formados, nós somos formados no Espírito. E de que maneira? Através da prova do fogo. Porque o Espírito é o fogo. Ele vem sobre a nossa vida e ele prova todas as atitudes, os comportamentos, os pensamentos. Ele filtra, ele minera, e ele permite que somente as coisas que são realmente do céu permaneçam estabelecidas na nossa vida. Então eu tenho que perguntar se eu estou vivendo um novo nascimento ou um convencimento. Porque talvez seja muito bom ser evangélico. Eu frequento a igreja todos os domingos, dou dízimo e oferta e as portas do céu se abrem. Que bom que eu tenho um discipulador, porque quando eu tenho dúvidas, ele cuida do meu coração.
Eu estou num ambiente em que as minhas necessidades emocionais são supridas. Puxa, meu casamento estava destruído, agora eu tenho um casamento legal. A educação dos meus filhos era muito precária, hoje eu consigo trazer um culto doméstico para ter um ambiente de paz. Ou seja, eu melhorei de vida. O problema nosso como evangélicos é que nós queremos melhorar de vida, mas nós não queremos ser transformados. E será que nós realmente nascemos de um novo nascimento? Nós realmente encarnamos o Cristo ressuscitado? Porque essa é a nossa verdadeira identidade. Ou eu vou ter uma verdadeira identidade, ou eu vou ter uma identidade velha aprimorada. Talvez eu não tenha uma nova identidade, eu não tenha um novo RG, eu tenho uma carteira de membro de uma igreja, de uma comunidade de fé. Isso não define quem eu sou no Senhor. Aqui está a diferença entre a mudança e a transformação. Aqui está a diferença entre Cristo e Adão. Aqui está a diferença entre Jacó e Esaú, como nós falamos hoje. E a Bíblia diz que Esaú, ele era devasso e profano, ou seja, ele era incorrigível, ele precisava ser suplantado pelo outro. Ou seja, a nossa velha natureza, ela é incorrigível quando nós tratamos dela na força do nosso braço. Quando nós usamos a justiça própria para fazer consertos. Quando nós fizemos adaptações para conseguir ter uma aparência cristã. Puxa, eu me tornei alguém tão piedoso, porque antes eu era tão egoísta, eu pensava somente no meu próprio umbigo, mas agora eu consigo participar de um projeto social, eu consigo desenvolver algumas práticas de ação de justiça, isso tem me feito alguém melhor. Isso qualquer empresa com responsabilidade social também faz, inclusive o próprio Espiritismo. Mas o Espiritismo faz porque isso faz com que eles sejam evoluídos. E quando eles reencarnarem na próxima vida, eles vêm então num corpo melhor e com condições melhores. Ou seja, o fundamento disso ainda é o ego. Porque eles estão pensando em melhorar de vida, nem que seja na próxima. Nós precisamos nos conectar ao outro, porque nós temos uma consciência plural, coletiva, inclusiva, de estarmos conectados como corpo uns aos outros. E aí eu preciso entender que definitivamente eu preciso destruir essa primeira natureza a cada dia. Essa precisa ser a minha maior força de vontade. Essa precisa ser maior indignação. Muitas vezes nós temos muitos discursos, queremos mudar a igreja, criticamos as movimentações, queremos melhorar os métodos, as estruturas, os sistemas, enfim, nós queremos melhorar tudo, mas nós não melhoramos a nós mesmos. Será que eu ainda não entendi que quando Deus ele envia Cristo, ele envia um substituto para o Adão caído, não um parceiro? Não, você precisa entender isso. Quando Deus envia Cristo e Ele ressuscita para que nós tenhamos uma nova vida, Ele envia um substituto para o primeiro Adão que caiu, e não um parceiro que caminha de mão dada com uma velha natureza destrutiva. Eu preciso ser mudado de dentro para fora, eu preciso ser alterado nos meus pensamentos. Eu quero reconstruir uma movimentação, eu quero reconstruir um funcionamento, eu quero reconstruir um método, mas eu não me reconstruo. O primeiro processo precisa ser esse processo interior. Eu não posso mais viver segundo a alma vivente. Hoje eu preciso desenvolver o espírito vivificante. Lembra do que eu falei? Jesus consagrou os sentidos da alma para que as nossas percepções não fossem mais naturais. Ele nos habilitou para nós termos percepções proféticas e uma leitura de ambientes no espírito. E isso é fantástico, é maravilhoso. Eu não estou dizendo para você virar um OVNI, um ET. Eu estou falando de uma humanidade divinizada, em que você é pai, é mãe, é esposo, é profissional, é ministro, é sacerdote, e você tem uma vida plena de propósito, porque você decidiu definitivamente se desvincular da sua velha vida.
Eu volto a dizer, nós carregamos muitos fardos da nossa velha natureza e trouxemos isso para dentro das nossas relações ministeriais. Muitas vezes nós temos situações mal resolvidas do nosso passado e nós achamos que a igreja, a estrutura e as pessoas que fazem parte dela vão resolver as áreas de conflito da minha existência. Então eu ainda estou vivendo segundo a velha natureza, tentando aplacar ou apaziguar a fúria dessa carnalidade que tenta militar constantemente com o espírito. E isso me impede de buscar a minha verdadeira identidade, de ter um lugar de autoridade, porque a autoridade vem conforme e sobre uma nova natureza. Jesus teve misericórdia de Nicodemos, um cara extremamente preparado e zeloso nas leis, um conhecedor exímio das Escrituras, e que reconhecia Jesus como alguém que poderia, talvez mudar ou melhorar a sua vida, mas ele não estava disposto a ser transformado. Quando um judeu, ele se refere a um outro judeu como rabi, ele na verdade está reconhecendo como um rabino. Agora, se ele tivesse olhado para Jesus e dito assim, Cristo, Mahan, sabe quando nós usamos a palavra Maranata? A palavra Maranata é a junção de duas palavras hebraicas, Mahan, Atá, que quer dizer, ora vem aquele sumo sacerdote ou o líder máximo entre os rabinos. Se Nicodemos realmente tivesse reconhecido a autoridade em Cristo, capaz de mudar a sua vida, ele teria o chamado de Mahan, nunca de Rabi. O problema é que nós não achamos que Cristo é suficiente para mudar a nossa vida. O problema é que nós achamos que Cristo não é suficiente para mudar a nossa história. Que Cristo não é suficiente para mudar a nossa jornada e a nossa trajetória. Cristo ainda não é suficiente para nos dar uma nova identidade, nos dar propósito, nos dar destino. E Cristo é definitivamente alguém que pode mudar a nossa vida de dentro para fora e mudar as nossas estruturas. As nossas ministrações ainda precisam ser sustentadas na pessoa de Cristo. Se há um movimento apostólico genuíno que eu anseio ver no Brasil, são igrejas fundamentadas na pessoa do Cristo, não em dogmas humanos e naturais, e filosóficos e gregos e humanistas, que aliciam o ego das pessoas, alimentando a alma delas no suprimento das necessidades, mas as levam a ter um verdadeiro e genuíno encontro com Cristo. Isso vai lhe dar emancipação, ou seja, você vai se livrar de todas essas cargas e fardos que você carrega, e vai te dar legitimidade de acessar lugares no Espírito, porque agora você compreendeu que você recebeu uma nova natureza que te habilita a isso. Você recebeu esse novo lugar. Essa é uma fundamentação de base. Repita assim comigo: emancipação, legitimidade. Abra comigo Gálatas capítulo 4, versículo 1. Mas digo que o herdeiro, enquanto menino, repita comigo, menino, em nada difere de um escravo, embora seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo designado por seu pai. Repita assim comigo: tutores e curadores. Vamos parar aqui e depois a gente continua. A primeira coisa que eu preciso entender é que essa palavra menino, no original hebraico, é uma palavra chamada poel, que quer dizer infantil. Nós temos pessoas infantilizadas hoje, dentro da igreja, que são crianças mimadas, que choram por coisas, que não conseguem enxergar um palmo diante dos narizes e verem a necessidade do próximo, não conseguem se conectar com compaixão à vida do outro. Nós ainda somos meninos, somos chorões, brigões, nós ainda temos
um relacionamento raso, superficial, com os fundamentos que deveriam nos transformar. E a Bíblia diz assim, que aqui nós precisamos de tutores e curadores. Por isso a Bíblia diz: a ninguém chamei de vossos pais, a não ser o vosso Pai que está no céu. Essa palavra pai no original, ela vem de pater, que quer dizer origem. O que aqui eu aprendo? Que, na verdade, as pessoas que estão sobre mim, os meus discipuladores, meus líderes, meus mentores, os apóstolos, os profetas, os ministros, os líderes, eles, na verdade, são tutores e curadores. Eles, na verdade, não substituem o eterno na minha vida, eles representam o eterno na minha vida. Tem muitas pessoas parando em homens, por isso estão frustradas com a igreja, porque se decepcionaram com as pessoas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você se decepcionou com as pessoas, é porque o seu novo nascimento tem problema. Você foi criado, mas no momento da formação, algum aspecto da sua formação espiritual deu errado, e você está com problemas emocionais e sentimentais a serem resolvidos. Porque você está colocando uma expectativa sobre homens que deveria ser colocada sobre Deus. Deus é tudo em todos e precisa ser suficiente. Eu não posso achar que um homem vai me preencher, vai me completar, vai me dar aquilo que somente Deus pode me dar. Ele é um meio para qual eu sou abençoado, porque eu sou desenvolvido quando eu me relaciono. Isso se chama mesa, contato, relacionamento, mas eu não posso colocá-lo acima do Senhor. Volto a lhes dizer, eu nunca entendia quando Jesus disse: aquele que não deixar sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e me seguir não é digno de mim, e aquele que fizer isso receberá 100 vezes mais um galardão na vida eterna. Puxa, será que Jesus estava batendo contra o primeiro mandamento com promessa descrito por Moisés e recebido pelo próprio Deus, que honrarás o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem seus dias na terra? Claro que não. Jesus, ele veio para cumprir a lei, mas para fazer além dela. Ele não poderia ser incoerente com a sua mensagem. Mas ele estava dizendo o seguinte: quando você nasce de novo, toda a sua formação e as suas experiências, elas são deletadas, e você começa uma nova formação agora em mim. Por isso que as pessoas gastam tempo dentro dos gabinetes pastorais, tomando tempo dos pastores a todo tempo, porque acham que as pessoas vão resolver seus problemas, e elas não conseguem acessar um lugar em Deus. Até o tempo designado por seu pai. Quem designa tutores e curadores? É o pai. O pai, ele libera mentores de uma geração sem destino, órfã, rejeitada, para dar identidade e destino a elas até um determinado momento, mas quando elas têm um novo nascimento e são legitimizadas, elas então já são emancipadas para viver a sua própria experiência e a sua própria caminhada. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos guardados em escravidão debaixo dos rudimentos do mundo. Ou seja, enquanto nós formos infantilizados, almáticos e sentimentaloides, nós viveremos debaixo da escravidão dos rudimentos do mundo, ou seja, do espírito faraônico, de domínio, em que nós sempre teremos uma mentalidade miserável que vai fabricar tijolos e vai comer sopas de cebola. Mas quando veio o cumprimento do tempo, repita assim comigo: cumprimento do tempo. Quando você recebeu Jesus, não foi somente um testemunho de vitória que você adquiriu na sua vida, não foi somente o start, o início, foi uma criação. Na plenitude do tempo, Deus fez uma fenda no tempo e trouxe você, atraiu você até Ele, e você escolheu segui-lo. Você escolheu se entregar completamente a Ele, e aí você começa a mudar de vida. Enviou Deus a seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Repita assim comigo: enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Olha só o que acontece. Jesus precisava viver como homem, por isso é que Maria o ensina e José o ensina. Por isso que Lucas vem dizer que ele cresceu em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens, porque ele teve um desenvolvimento humano para alcançar a plenitude do desenvolvimento espiritual, quando os céus se abrem e de uma maneira
audível, o próprio eterno Deus olha para ele e diz: este é o meu filho amado, em quem meu coração se alegra. E lá na transfiguração, os 3 discípulos também ouvem, no meio da nuvem, a voz dizer: esse é o meu filho, a ele ouvi. Ou seja, Deus esperou um tempo de maturidade para que Jesus pudesse viver a plenitude do propósito. Por que os propósitos não acontecem na nossa vida? Por que nós não estamos vivendo a plenitude do funcionamento daquilo que foi estabelecido sobre nós? Porque nós ainda somos meninos, nós ainda somos imaturos, somos despreparados interiormente, nós não nos dispusemos a um processo de amadurecimento. Quando nós somos confrontados nas nossas debilidades, nós nos fechamos. Quando nós ouvimos verdades por parte do nosso discipulador, nós não frequentamos mais os grupos de discipulado, nós não queremos mais prestar conta das nossas vidas a ninguém, nós não queremos mais ter relacionamento coletivo em grupo, nós queremos nos isolar em reclusão, em rejeição, porque nós não queremos dar mais crédito a ninguém. Essa é a verdade da nossa vida espiritual, a fim de resgatar os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Por que ele passa por esse processo? Para que nós fôssemos adotados como filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim não é mais escravo, porém filho, mas se filho, também herdeiro de Deus. Repita assim comigo: eu preciso entender o equilíbrio da verdadeira espiritualidade. Nós sempre deveríamos ter uma crença de Jesus Cristo, não só de Jesus e nem só do Cristo, mas nós precisamos entender como foi a trajetória completa dele, porque embora ele fosse Jesus e Yeshua, o filho do carpinteiro José e o filho de Maria, ele era um garoto prodígio, mas dentro dele estava encapsulado o Cristo, o ungido de Deus. Então, como é a nossa verdadeira espiritualidade? Repita assim comigo: eu tenho uma espiritualidade natural e uma humanidade divina. Esse é o padrão de Jesus para nós. Sabe onde eu aprendo isso? Em Isaías 9:6. Abra lá. Isaías 9:6. E esse texto é uma das profecias messiânicas, de uns oráculos proféticos mais contundentes. E ele diz o seguinte: porque um menino nos nasceu. Quem nasceu? O menino. E um filho se vos deu. Quem foi nos dado? O filho. E o principado está sobre os seus ombros, e se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha aqui para mim. O menino era de Maria e de José, mas o filho era do eterno Deus. Você foi dos seus pais por um determinado tempo, mas ao nascer de novo, dentro de você tinha uma identidade encapsulada, que precisa ser encarnada. Você precisa conhecer qual é a palavra que Deus tem para você nesse tempo, e você só vai conseguir viver a plenitude dela quando você estiver maduro para assumir esse lugar. Quantos estão me entendendo nisso? Eu sei que é complexo, mas dentro de nós existe algo que precisa ser manifesto, vindo para fora, que é o sopro de vida de Deus. Nós somos criados e formados, mas é na formação que Ele sopra o seu fôlego de vida. Então eu quero dizer que o filho já estava pronto antes da criação, antes da fundação do mundo, e já havia sido imolado. O filho era de Deus. O menino não, o menino ainda iria ser formado no ventre de uma mulher de forma sobrenatural. O menino era de Maria. Nós precisamos escolher: ou nós vamos continuar sendo infantis, bebezinhos da mamãe igreja, que acolhe, que dá mamadeira e chupeta, ou nós vamos nos dispor a ter uma vida madura aos 18 anos e nos alistar a um exército e sermos treinados e capacitados como agentes de justiça que serão protagonistas de transformação na sociedade. Isso está à disposição para cada um de nós. E olha só,
O que existe de grande no Cristo? Quando eu encarno Cristo, repita assim comigo, quando eu encarno Cristo, o que eu encontro? Primeiro, maravilhas. Quem vive no Cristo, vive debaixo de sinais, prodígios, maravilhas, exercício dos dons, fluência dos ministérios. O que eu encontro no Cristo? Repita comigo, conselho. O espírito de sabedoria está no Cristo. Todas as palavras e respostas que eu preciso para dar passos certeiros na minha vida, que precisam ser inspirados pelo céu, estão aonde? No corpo. Ele seria quem? Deus forte. Repita assim comigo, fortaleza. Quando eu estou no Cristo, eu sou fortalecido, eu sou enrijecido, eu sou colocado de pé, eu sou colocado diante da batalha, ou seja, eu recebo força para continuar avançando. Ele seria o Pai da eternidade. Quando eu estou no Cristo, eu entendo que eu sou o quê? Eterno. Repita comigo, eu sou eterno. Quando eu estou no Cristo, eu entendo que Ele é o príncipe da paz. Ou seja, a paz governa a minha vida. Não a paz momentânea, passageira que o mundo dá. Não uma sessão de terapia de 2 horas, mas uma paz que vai trazer um descanso sobrenatural sobre a sua vida. É isso que nós precisamos entender. Repita assim comigo, maturidade nos leva à plenitude do amor. Porque aos 12 anos, Jesus estava aprendendo a ser o filho, mas ele ainda era um menino. Quando seus pais o perderam na festa e foram atrás dele para saber onde ele estava com os doutores discutindo o quê? A lei. Preste atenção nisso. Quando nós somos imaturos, nós queremos divergir teologicamente. Mas ele já tinha consciência de filho, mas ele estava sendo formado. Olha só para mim, quando Maria vai atrás dele, filho, o que aconteceu? A gente se perdeu e tal. Ele diz, eu estou cuidando das coisas de quem? Do meu pai. Ele estava discipulando os doutores. O menino estava perdido, mas o filho estava bem localizado. Agora, Jesus aos 30 anos, ele está falando agora com os fariseus, e ele confronta a religião. Só que agora ele fala de graça e de reino. Ele fala de amor e de compaixão. Ele fala de perdão e de cruz. Ele fala de uma verdade que liberta verdadeiramente. E aí eu quero que você abra comigo em Hebreus 5 e 7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, repita comigo, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Olha aqui para mim, mesmo que você descubra sua verdadeira identidade, o sofrimento será uma verdade na sua vida. Porque o sofrimento é a ferramenta mais habilidosa nas mãos do Espírito Santo para desenvolver a sua maturidade. Lembra hoje de manhã dos travesseiros de pedra? E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, uma das coisas importantes que eu quero ler com você agora é Mateus 16 e 24. Abra comigo. Que era exatamente aqui que eu queria chegar. O texto em grego diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome em si a sua cruz e siga-me. Isso é uma tradução romana, não é uma tradução hebraica. O original diz assim:
Porque Jesus não estava fazendo alusão a um instrumento de tortura romano. Jesus não daria para cada cristão o que ele enfrentou por nós. A Bíblia diz que ele sofreu pelo que ele padeceu, e ele sofreu e padeceu para que todos aqueles que o obedecem possam receber uma nova vida. Quantos estão me entendendo nisso? Só que o texto, ele tem uma outra conotação. Ele deixa claro, na tradução da palavra cruz, a tradução grega é stauros, mas a outra tradução é portes. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos, ou seus seguidores: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre os seus ombros ou sobre os seus lombos um peso de responsabilidade maduro e siga-me. Isso muda de figura, porque quando o sofrimento bate em você, a alma grita, e não tem problema chorar, não tem problema se descabelar, não tem problema se desesperar, mas não pode permanecer nessa condição. Lembra da humanidade divina? O problema é que nesse momento você precisa acionar o Espírito e dizer: os meus lombos estão sendo desenvolvidos em maturidade para carregar uma responsabilidade, portanto eu estou sendo preparado para algo maior do que eu imagino. Então eu tenho que aprender a suportar hoje esse peso que está sendo imputado sobre os meus ombros, porque eu vou desenvolver o que foi predito a meu respeito pelo que eu estou padecendo agora. Então os sofrimentos para você, eles não têm um caráter de penitência. Os sofrimentos para você têm um caráter de desenvolvimento e aprimoramento. Você está sendo preparado para algo muito maior do que você imagina. Quando Jesus, ele estava em João, em Caná da Galileia, transformando a água em vinho, Maria chega perto dele e diz assim: Jesus, não tem mais vinho, meu filho, acabou o vinho da festa. O que Jesus fala para ela? Mulher, o que tenho eu contigo? Ele não disse mãe, porque o filho ainda não podia se manifestar. Ele estava colocando cada coisa no seu devido lugar. Agora, para nós irmos para o final, 1 de Coríntios, capítulo 13 e versículo 11. Diz assim, Paulo, falando sobre nós deixarmos as coisas de menino: quando eu era criança, eu pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, eu deixei para trás as atitudes próprias de crianças. Repita assim comigo: eu deixei para trás. Isso precisa ficar fixado na sua mente. Não é Deus que chega em você e diz: a partir de hoje você vai ser um homem maduro, a partir de hoje você vai ser uma mulher madura. É você que decide interiormente deixar para trás a sua velha natureza imatura e seguir para um processo de amadurecimento. Você é que escolhe, você é que decide cortar, fazer um corte com a história da sua vida e dizer: eu não vou mais encarar isso como sofrimento contínuo, mas eu vou encarar isso como algo que precisa ser aprendido. Há uma lição incutida no meio dessa experiência que vai me tornar muito melhor quando tudo isso passar do que quando eu entrei. São aquelas situações que você passa e que você era um antes, e depois que você transita, você se torna uma outra pessoa. Por quê? Porque te amadureceu, te preparou. E para que a gente encerre, abre lá comigo. Jeremias,
Só confirma para mim. Capítulo 1. Versículo 11. Obrigado, Espírito Santo. Diz assim: então o Senhor estendeu a mão. Repita assim comigo: o Senhor estendeu a mão. Há uma habilitação, um comissionamento para aqueles que desejam ingressar num processo de amadurecimento. E Ele tocou a minha boca, ou seja, você vai começar a não ter mais o vômito da alma, mas você vai começar a decretar as realidades proféticas. Eis que a partir de agora coloco as minhas palavras na tua boca, ou seja, não vai ser mais as tuas palavras estruturadas nas tuas dores emocionais, não vai ser mais o teu vômito da alma estruturado nos teus sentimentos adoecidos, não vai mais ser aqueles lixos tóxicos, críticos que você carrega dentro de você de indignação, mas agora vai ser a palavra da boca do Senhor colocada na sua. Vê, repita assim comigo: vê. Daniel viu porque continuou olhando. Ele estava com uma janela virada para Jerusalém. Ele viu uma parte da visão e continuou olhando todos os dias, ininterruptamente, no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo local, e isso foi fazendo com que a visão fosse sendo ampliada. Isso é que você precisa entender. Muitas vezes nós nos contentamos com uma simples impressão profética. Uma impressão profética é o início do novelo. Porque você precisa entender que a visão, ela se expande, ela se abre, ela se amplia. Você enxerga um foco e aquilo se alastra. Você começa a ter uma visão ampla, privilegiada da situação, porque Deus te dá detalhes daquilo que vai acontecer futuramente, do tempo que você está vivendo hoje e do cumprimento das profecias de ontem. Então nós precisamos aprender a ver. Repita assim comigo: veja. E sabe esse ver, quando Jesus pergunta assim: o que vocês vieram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Essa palavra ver, no original ela quer dizer: o que vocês entenderam? Qual foi o conceito que vocês construíram acerca do que João Batista falou? Muitas vezes nós apenas escutamos, mas não ouvimos. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu e a minha cunhada trabalhávamos juntos. E nós fomos numa palestra de uma mega ultra power empresária que estava revolucionando a área de atendimento aos clientes. Nós sentamos na primeira fileira, aficionados, esperando receber alguma coisa daquela mulher. Eu levei um caderno, uma caneta, comecei a fazer umas anotações, e tudo que aquela mulher falava, sabe, já estava saindo faísca da minha caneta, porque eu queria escrever tudo. E a minha cunhada parada, olhando para aquela mulher fixa, eu disse: ela deve estar gostando demais da palestra, ou ela deve ter um campo de mente que consegue fixar muito conteúdo, porque ela está olhando de uma forma tão atenciosa, e aquilo começou a me incomodar. E aí de repente ela olhou para mim e disse: nosso Deus, a pele dela é maravilhosa. Joyce, me perdoe. Nós ouvimos, mas não escutamos. Ver é um processo de construção conceitual. É olhar e entender. Deus quer nos levar a essa dimensão. Hoje eu concedo autoridade a ti sobre nações e reinos da terra. Para quem? Para pessoas maduras, estabelecidas, legitimadas, emancipadas, para arrancar, despedaçar, destruir, exterminar, mas também para edificar e plantar. Essa é a palavra de Deus. E aí, se você também for observar nos originais, hoje é o dia dos originais, quando Deus pergunta assim, Yahvé pergunta a mim, indagando, essa palavra indagação é Deus brigando com Jeremias. Ele diz assim: o que tu vês, Jeremias? Acorda, me diz o que você está entendendo.
Você vai de domingo a domingo na igreja, você participa do discipulado, você vai à escola de educação formal teológica, você é ministrado por uma unção apostólica, você se movimenta profeticamente, mas você faz por reprodução, porque você vê e não entende. Você só escuta, mas você não me ouve. Me diz, Jeremias, o que você está vendo? Eu quero que você me dê detalhes do que eu estou comunicando a você. E aí, Deus coloca a sua palavra na boca dele. Repita assim comigo: eu carrego dentro de mim a palavra do céu. Irmãos, essa é a planta base, esse é o fundamento, a palavra que vai nos movimentar. E Deus nos mostra o que Ele vê a nosso respeito. Ou seja, Ele diz agora como eu vou executar o projeto da planta que Ele estabeleceu no meu coração. Depois Ele pergunta o que nós estamos vendo, se nós estamos entendendo a planta que Ele colocou dentro de nós, e se nós estamos interpretando adequadamente o plano a ser executado, o que nós estamos percebendo, se nós estamos seguindo exatamente as descrições do modelo. Esse é o exercício profético. Repita assim comigo: ter leituras. Então aquilo que nós estamos vendo vai depender o que nós recebemos de Deus, e vai nos amadurecer. Porque a palavra primeira é arrancar, isso fala de erradicar, tirar pela raiz. Depois fala de derrubar, isso fala de demolir sem deixar nada. Depois fala de destruir, ou seja, ele fala aqui de exterminar mesmo, passar por um processo de juízo, ou de forja, ou de queima das coisas que não procedem dele. E por último, arruinar. Arruinar tem um significado de romper barreiras, ou de ultrapassar obstáculos, de ir além dos seus limites. Lembra do Getsemane? Quantos lembram do Getsemane? A Bíblia diz assim, que Jesus disse aos seus discípulos: fiquem aqui, porque eu vou ali além orar. Algumas traduções dizem que Jesus se apartou deles na direção de um tiro de uma pedra, mas a tradução original diz que ele foi além. O que nós queremos que você entenda é que nesses últimos anos, a sonhos de Deus, ela foi além, ela foi esticada, mas agora o Senhor está perguntando: o que vocês viram? Qual é a planta? Vocês estão compreendendo como precisa acontecer o planejamento? Eu preciso que vocês façam alguma coisa com o que eu estou comunicando a vocês. Só que isso não vai começar só no coletivo, isso vai começar individualmente com cada membro dessa comunidade de fé, porque são processos interiores. Todas essas definições, elas servem para algo para fora, mas elas também servem de algo para dentro. Eu posso dizer que o Senhor vai começar processos em pessoas aqui, de arrancar raízes malditas de dentro de alguns de vocês. Deus vai começar a demolir estruturas que estão dentro de vocês e que vocês idolatram, mas que Deus está dizendo: não serve mais para esse momento, para aquilo que eu vou fazer através de vocês. Vocês vão precisar passar por processos de tratamento em mim necessários, e vocês serão exortados por Deus. Para quê? Para que isso empurre vocês ao avanço, para que esse salto para o futuro seja realmente esse impulso que Deus está dando, para que vocês ultrapassem muralhas, primeiramente dentro do coração de vocês, que vocês consideram intransponíveis, depois de maneira coletiva, como comunidade de fé. Só depois vai vir um tempo de edificar e plantar, porque esse é um tempo de reconstruir, é um tempo de avaliar o que foi feito e dizer: isso não serve mais. Isso foi para um tempo, agora precisamos de uma nova forma de movimentação. E nisso o profeta Júnior é muito bom, e ele vai acabar com vocês nesses próximos dias. Fique de pé. Repita assim comigo: só maduros se submetem a fazer a planta de Deus e não o seu projeto pessoal. E para isso você precisa estar emancipado. Um dia eu vivi uma experiência muito especial, apóstolo L.
talvez muito simples, mas muito profunda. A minha escola profética foram praticamente 10 anos dentro de sala de aconselhamento pastoral. Depois os meus amigos, graças a Deus, me arrancaram daquele lugar, porque eu estava funcionando como pastor enquanto eu era profeta. Todos os meus aconselhamentos terminavam em profecia. Mas quando eu participava desses treinamentos, um dia eu fiz parte de um grupo de intercessão. E entrou naquela sala uma libertadora, uma mulher extremamente preparada, e que reunia uma unção e uma graça pastoral e profética, muito cirúrgica, de perícia, de caminhar nesses lugares da alma e do espírito, e de destravar pessoas. E eu achei o máximo estar naquele ambiente. Nós fizemos um círculo, e ela começou a ministrar com aquelas pessoas que estavam ali. E uma pessoa passaria pelo aconselhamento naquela tarde, naqueles modelos bem tradicionais de ficha e de confissões públicas de pecado, enfim. E isso deve fazer alguns anos atrás, muitos anos atrás. E ela fez todos os diagnósticos prováveis para saber que porta de legalidade aquela mulher tinha na vida dela, que era uma mulher que estava sendo aconselhada. E ela disse: olha, eu já usei todos os meus recursos, nós passamos a tarde aqui, alguém tem alguma impressão? Ninguém tinha, nem eu não estava nem aí para a Hora do Brasil, porque eu não estava sendo treinado ainda como profeta. Eu sabia que tinha alguma coisa errada ali. E aí ela começou a fazer outras perguntas mais profundas, e aquilo não tinha resposta, ou seja, o quadro que aquela mulher vivia não tinha respaldo para a doutrina da libertação que eles professavam. E aí aquela mulher começou a dizer: olha, eu vou consultar os universitários, eu vou consultar a minha equipe, eu vou consultar as outras pessoas da casa, eu vou consultar os outros intercessores, e depois eu venho aqui talvez com um diagnóstico. Eu prometo te chamar novamente, chamar essa equipe aqui para a gente ter um desfecho dessa história. Mas o Espírito Santo é maravilhoso, e quando nós demos as mãos para orar, aquela libertadora começou a entrar em prantos e chorar copiosamente. Ela parou a oração, olhou para aquela mulher e disse assim: você nasceu de novo? Aí a mulher deu um pulo para trás e disse: como assim? Eu sou neta de pastor, filha de pastor, criada dentro da igreja. Aí ela disse: eu não estou perguntando se você tem uma cultura evangélica, eu estou perguntando se você nasceu de novo, se você confessou publicamente a Cristo e decidiu entregar a sua vida. Aquela mulher disse: eu nunca fiz isso, eu nunca tive um encontro genuíno com Jesus. E um ambiente de glória invadiu aquela sala, porque quando um pecador se arrepende dos seus pecados, há festa no céu. E aquela mulher caiu de joelhos, chorando e dizendo: realmente eu preciso de Jesus. Eu tenho a religião, eu tenho a igreja, eu tenho a denominação, eu tenho a instituição, mas eu não tenho Cristo, eu não sei quem Ele é, eu não tenho relacionamento com Ele. Se você me perguntar perguntas de geografia bíblica e de história bíblica, eu vou saber a Bíblia de capa a capa, mas eu nunca fui tocada por Cristo. Eu não tenho um encontro genuíno com Ele. E aí, por incrível que pareça, aquela libertadora fez uma pergunta para o grupo: alguém mais aqui se encontra nessa condição? E meia dúzia levantou a mão chorando e disse: eu também. Porque não pense que isso é algo raro. Nós podemos estar convencidos de que fizemos uma boa escolha, mas não dispostos a ser transformados e viver o Cristo. Vir à igreja não te faz um cristão. Você precisa ter genuinamente um encontro com o Cristo e encarná-lo assim como Ele entrou em você. Feche os seus olhos. E você que hoje, nessa noite, está decidindo deixar as coisas imaturas para o passado e ingressar num processo de maturação,
Você que foi até criado, mas ainda não foi formado, você precisa sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero que você venha aqui à frente, porque talvez você esteja compreendendo os sofrimentos da sua vida de uma forma totalmente equivocada, e Deus quer te reposicionar. Eu quero que você saia do seu lugar e você venha aqui, porque nós queremos orar com você. Você que precisa ter um encontro genuíno com o Senhor, conhecer o Cristo ressuscitado. Essa não é uma palavra evangelística. Essa é para os filhos perdidos da casa de Israel. Essa é para a igreja de Cristo, que eu não posso admitir que uma pessoa estranha entre na minha casa, sente no meu sofá, ligue a minha TV, abra a minha geladeira e coma o meu brigadeiro. Porque o cara é estranho, o cara está invadindo a minha privacidade, o meu espaço com a minha família, eu não o conheço. Às vezes nós viemos à igreja, a esse espaço aqui, mas Jesus é um estranho, Cristo é um estranho, é alguém de quem eu ouvi falar, e que eu estou indo visitar à noite, tateando, para ver se eu consigo encontrar, mas Ele é suficiente para transformar a nossa vida, suficiente para transformar a nossa existência. E se hoje você quer mudar a sua vida definitivamente, você precisa sair do seu lugar e vir aqui. Há outras pessoas que precisam fazer isso, desculpa a insistência, mas o Espírito ainda continua dizendo, há pessoas que estão aqui, que precisam fazer isso. Não se envergonhe. Você pode ter anos, milênios de igreja, e ainda não ter sido tocado por Ele, e não ter tido uma experiência real com o Cristo. Você precisa ter, e isso vai fundamentar a sua fé, isso vai ser a base da igreja. Existem igrejas falsas e igrejas verdadeiras. Igrejas falsas são estruturadas em humanismo, igrejas verdadeiras são estruturadas no Cristo. Qual delas você quer ser?